dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Mundo Gringo. Mais uma história para vocês. Confesso a vocês que, meu Deus, fiquei com dó de Alice. Mas, gente, são coisas que a gente vive avisando aqui no canal, né? Olhem os sinais. Olhem os sinais. Mas vamos lá, nossa história de hoje, não sem antes você deixar um comentário aí pra gente falando se você gostou desse vídeo, deixar o seu joinha que é muito importante. Quer mandar sua história? O e-mail tá passando aqui embaixo no box de informação. Manda sua história pra gente também, tá bom? E não esqueçam, gente, bora lá ajudar no Natal Solidário pra gente fazer um Natal melhor para crianças em situação de rua, a gente poder fazer um Natal para eles. Quem puder ajudar, como que você pode ajudar? Comprando meu livro que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, e toda a renda do livro vai ser para o Natal Solidário, tá bom? Bom, vamos lá à nossa história de hoje. Oi, Dani, me chamo Alice, tenho 54 anos e adoro assistir os vídeos. Já tem bom tempo que eu te sigo no YouTube e nas suas redes sociais. Bom, agora que já passou um tempinho do ocorrido, eu resolvi escrever sobre um fato que aconteceu comigo e me machucou muito. Até porque acabei me apaixonando de verdade por essa pessoa e a ingratidão desta pessoa comigo quase me fez adoecer. Eu sofri bastante por ter sido feito de tola e idiota. Dani, eu nasci numa família de classe média, sempre tive uma vida estabilizada. Meus pais sempre trabalharam muito para que eles pudessem garantir pelo menos o mínimo conforto para a nossa família. Sempre estudei em boas escolas, meus pais sempre zelaram muito pela nossa educação. Infelizmente, eu tive um irmão que seguiu pelo caminho errado e hoje ele não está mais com a gente. Mas esse fato em si teria que ter sua própria história. Então nem vou entrar no mérito do que aconteceu para não desviar do foco central da minha carta. Eu me casei nova com 22 anos e até antes de eu ficar viúva, meu marido tinha sido meu único homem, o único homem com quem eu tinha transado na vida inteira. Mas ele sempre me satisfez. Ficamos casados por 26 anos e quando ele faleceu eu tinha 48 anos de idade. Antes dele, Dani, eu tinha me relacionado com outros meninos na adolescência. Porém, com nenhum deles eu cheguei a manter nenhum tipo de relação sexual. O nosso casamento foi marcado na maior parte do tempo por alegrias. Meu marido foi um homem presente, muito trabalhador, um excelente pai. Com 2 anos de casado, tivemos nossa única filha, Pietra. Ela sempre foi uma filha muito obediente, inteligente, estudiosa. Nunca nos deu qualquer tipo de trabalho, muito pelo contrário. Desde nova, sempre foi uma menina responsável com suas obrigações. Tanto que com 17 anos, ela já tinha entrado na Universidade Federal. Praticamente na mesma época que a minha filha entrou na universidade, meu marido descobriu que estava com câncer. A princípio, ele escondeu até de mim que estava doente. Ele ia no oncologista sozinho, fazia os exames e não compartilhava esse problema com a gente. Eu sentia que ele estava estranho nesse período, mas quando eu questionava ele se estava tudo bem, ele dava uma desculpa e falava que estava com problemas no escritório, que ele tinha, que ele estava estressado, então eu acabava acreditando. Até porque, Dani, nós sempre tivemos uma relação de muito respeito, honestidade. Mas o câncer dele evoluiu, ele precisou fazer quimioterapia e quando isso aconteceu, ele enfim se abriu comigo. Me contou o que estava realmente acontecendo. Eu já andava desconfiada com esse estresse dele, mas nunca imaginei que fosse isso. Meu marido sempre foi um cara extrovertido e antes de eu descobrir que ele estava doente, ele começou a ficar para baixo. Ele sempre gostou de tomar uísque quando ele chegava do serviço, mas ele ficava me contando os fatos que tinham acontecido com ele durante o dia, quando ele estava bom. Só que assim que ele descobriu a doença, ele inventou uma desculpa e falou que não estava bebendo, disse que tinha feito uma consulta e estava com gordura no fígado.
o médico aconselhou ele a passar um tempo sem beber, pelo menos foi o que ele falou pra ela, né? E eu acreditava nessa versão dele, até porque ele era quase obeso. Ele sempre teve problemas de gordura no fígado. Mas, como eu já disse, foi se agravando. E ele acabou me contando sobre o câncer 2 dias antes dele começar a fazer as sessões de quimioterapia. Até porque eu fiquei pressionando ele para saber o que estava acontecendo. Quando ele me contou, eu fiquei arrasada. Mas ele mesmo me encorajou. Disse que ia passar pelo tratamento numa boa e que seria só uma fase ruim que a gente ia enfrentar. E ele tinha certeza que ele ia vencer mais essa batalha, né? Assim como ele já tinha vencido outras inúmeras batalhas. Bom, como nessa época minha filha estava na faculdade em outro estado, meu marido pediu que eu não contasse para ela o que estava acontecendo. Ela tinha recém entrado na faculdade. Ele tinha receio dela trancar o curso e ficar para vir embora sabendo que ele estava doente. Eu disse para ele que aquilo era uma loucura, que não era justo a gente esconder dela. Mas ele foi irredutível. Disse que não queria contar nada, pelo menos naquele momento. Não era justo estragar o sonho dela. Ele então começou a fazer sessões de quimioterapia. No início o resultado foi satisfatório. Porém, depois de 1 ano, o câncer atingiu outros órgãos. O médico deu uma estimativa para ele de 2 anos de vida. Quando ele recebeu esse diagnóstico, eu falei que não era justo a gente esconder da nossa filha. Ele até relutou para eu não contar nada, mas eu disse que ela jamais ia me perdoar e que a gente não poderia fazer isso com ela. E com muito custo ele concordou. Conversamos com minha filha e ela tomou a decisão que o meu marido tanto temia. Ela ia trancar o curso dela e ficar ao lado do pai. Só que meu marido ainda tentou de todas as formas fazer com que ela mudasse de ideia, mas ela disse que não. Por conta própria, ela fez todos os trâmites, entregou o apartamento que tínhamos alugado para ela, né, nesse outro estado, e voltou para casa. Durante o tempo que o pai estava vivo, ela acompanhou ele em todas as sessões de químio, nas consultas, internações. Mais 10 meses depois que a doença voltou, meu marido faleceu. Minha filha então conversou comigo e disse que ia tentar entrar em outro curso, pois o que ela estava fazendo não tinha no nosso estado. Ela não queria me deixar sozinha. Ela estava com medo de eu entrar em depressão, pois eu e meu marido, a gente éramos muito unidos, né? Nós tínhamos uma amizade muito grande. Tudo fazíamos juntos. Mas eu conversei com ela, eu disse que ela poderia ficar sossegada, que era para ela voltar para a faculdade, que ela tinha trancado e realizar o sonho, que ia ficar tudo certo. Todo esse processo da doença do meu marido, acho que já estava me preparando para o pior. E eu falei, seu pai vai ficar muito triste se você largar seu grande sonho por causa da morte dele. Ela então ficou mais alguns meses em casa e assim que o semestre iniciou, ela voltou. Depois de um tempo que ela estava lá, ela começou a se relacionar com o Patrick. E minha filha acabou se casando com ele. E vive nessa cidade junto com o marido e com o meu neto, que é o grande amor da minha vida. Ela colocou o mesmo nome do meu marido no filho dela. E eu achei linda essa demonstração de amor. Hoje Petra se encontra empregada, bem empregada, inclusive já está quase concluindo o mestrado dela. Dani, depois que eu fiquei viúva e que minha filha voltou para o outro estado, eu fiquei muito tempo sozinha. Como eu sempre trabalhei no meu meio período, eu fiquei com um tempo grande e ocioso. Antes eu usava esse meu tempo ocioso para cuidar das minhas coisas e da minha família. Só que agora eu era sozinha. Eu então voltei para a academia, que eu tinha saído desde que meu marido me contou sobre a doença. Comecei a fazer pilates, voltei a caminhar na praia, tem uma praia próxima à minha casa. Comecei a pedalar em grupo de pessoas que já pedalavam no meu bairro. Essas atividades me ajudaram muito a prevenir a minha saúde mental e também ocupar o meu tempo ocioso, principalmente superar a dor da perda do meu marido e da ausência da minha filha. Depois de um tempo que eu estava sozinha, eu comecei a ficar carente, comecei a sentir falta de um homem. Eu queria ter um companheiro, alguém legal para namorar, pois antes do meu marido adoecer, a gente tinha uma vida sexual ativa. Tanto quanto eu, tanto ele, gostávamos muito de sexo. E com esses 20 anos de casado,
a gente ainda sentia muito tesão pelo outro. A gente tinha um fogo de recém-casado. Só que com o agravamento da doença dele, ele acabou ficando, né? Não procurava ela, né, gente? Bom, depois de uns 2 anos que eu estava viúva, eu tenho que confessar que eu já estava subindo nas paredes. Só que meu marido foi meu único homem e eu tinha medo de me deitar com outra pessoa. Eu não sabia como seria eu transar com outra pessoa. E só de eu pensar nisso, eu começava a achar isso muito estranho. Até que eu conheci um senhor um pouco mais velho do que eu na academia. Ele era separado. A gente começou a malhar no mesmo horário, andar no calçadão, até que engatamos um romance, transamos. Não foi uma transa ruim, mas também não foi boa. Só que foi uma coisa estranha, pois eu estava acostumada a transar com meu marido e eu não conseguia relaxar. Eu tinha a sensação dentro de mim que eu estava fazendo algo errado, sabe? Eu pensava no meu marido o tempo todo quando eu estava na cama com ele. A sensação que eu tinha é que eu estava traindo meu marido. Só que depois a gente começou a ficar e eu comecei a reparar que ele era meio pegajoso. Ele me ligava, me mandava mensagem toda hora. E com pouco tempo de relacionamento, ele já estava quase morando dentro da minha casa. Só que o jeito dele estava me incomodando. Eu não estava me sentindo à vontade. Aliás, eu não estava me sentindo à vontade dentro da minha casa mais. E terminei o relacionamento com ele. Foi aí que eu descobri sexo com outro homem. Mesmo não achando ele bom de cama e pensando no meu marido, né? Enfim, eu já tinha transado com outro homem sem ser o meu falecido marido. Eu acho que isso me fez perder o medo também. Só que eu comecei a me envolver com outras pessoas. Acabei então conhecendo o Tony, 24 anos mais novo do que eu. A gente já se conhecia de vista da praia. Ele trabalhava de salva-vidas. Sim, gente, ele trabalhava exatamente no lugar que eu pegava minha prainha. Só que nem se passava na minha cabeça que a gente podia ter alguma coisa. Como eu só trabalhava na parte da tarde, eu ia para casa todos os dias de manhã. E depois eu ficava um tempo na areia. Eu tomava um banho de mar e voltava para casa. Nesse tempo que eu ficava na areia, Tony sempre parava para conversar comigo. E com o passar do tempo, eu acabei me encantando loucamente por aquele pedaço de mau caminho. Tony tinha quase 2 metros de altura, um braço largo, um papo agradável e um sorriso muito conquistador. Só que existia entre a gente uma diferença grande de idade. No início, que eu comecei a observar ele de um jeito diferente, eu jamais imaginaria que ele ia sequer querer algo comigo. Mesmo eu sendo uma coroa, tipo que não é para se jogar fora. Mas eu ficava imaginando que ele só pegava as novinhas da praia, que ele jamais ia querer uma mulher mais velha. Na verdade, eu tinha idade para ser mãe dele, né? Pois ele tinha idade da minha filha. Até que tanta gente bater papo todos os dias, ele me confidenciou uma certa vez que ele adorava mulheres mais velhas. E quando ele falou isso, eu fiquei muito esperançosa de que poderia acontecer algo entre nós. Confesso que só dele falar isso comigo já me bateu um certo tesão. Eu nunca fui uma mulher adepta à masturbação, mas depois que Tony me falou isso, acabei me masturbando algumas vezes pensando nele. Eu ficava louca quando eu fazia isso no banho e depois que eu voltava da praia. Eu ia para o meu trabalho tão relaxada, até que um dia eu estava na praia batendo um papo com ele e ele quis saber um pouco, eu quis saber um pouco da rotina dele. Perguntei como ele fazia para almoçar. Ele disse que na maioria das vezes ele pedia marmita, só que ele já não aguentava mais comer marmita porque não era saudável. Perguntei a ele então qual o horário de almoço dele. Ele disse que variava, que ele e outros salva-vidas, eles revezavam. Então, às vezes, um ia de 11 a meio-dia, de meio-dia a 1, dependia também ali do movimento da praia, eu acho, né? Falei então que na próxima vez que ele fosse fazer o horário de 11 ao meio-dia, que era para ele me falar que eu ia chamar ele para almoçar lá em casa, porque no outro horário ficaria apertado para mim, pois eu entrava no trabalho à 1 da tarde. Assim que eu falei isso com ele, ele me disse que no outro dia ele já podia fazer esse horário.
Eu falei com ele então que eu ia fazer um almocinho especial e que ele seria o meu convidado. Nessa hora ele deu um sorriso maroto e agradeceu o convite. No outro dia, nem na praia eu fui. Acordei cedo, fui no supermercado, comprei algumas coisas para fazer a comidinha para ele. 11 horas ele tocou o interfone e eu já não estava me aguentando de ansiedade. Tinha preparado uma salada com mix de folhas, champignon, tomate seco, arroz integral e bife grelhado. Eita, até me deu fome agora. E uma boa limonada. Quando ele chegou no meu apartamento, ele ficou sem jeito, mas eu falei pra ele ficar à vontade. Nesse dia que eu tinha... Peraí. Dani, nesse dia a vontade que eu tinha era chamar ele pro meu quarto. Só que me comportei, pois eu não queria me mostrar uma mulher oferecida. Eu não queria que ele pensasse que eu tava usando aquele almoço de um pretexto pra levar ele lá em casa, né? Então eu convidei ele para sentar na mesa e enquanto a gente almoçava eu não conseguia tirar o olho daquele moreno maravilhoso. Eu não estava acreditando que aquele homem estava na minha casa. Eu estava bem comportada e também não estava acreditando que uma coroa estava afim de um rapaz da idade da filha dela, eu, né? Mas como ele me disse que gostava de mulheres mais velhas, eu fiquei empolgada. Depois que almoçamos, conversamos, ele me agradeceu e voltou para a praia para ficar no lugar do amigo. Fui trabalhar, fui tomar meu banho e eu tava louca de tesão, né? E acabei me masturbando lá, pensando nele. No outro dia de manhã eu fui na praia cedo. Ele veio até mim com um buquê com meia dúzia de rosas, disse que tinha comprado para mim como forma de agradecimento. Falei com ele que não precisava ter gastado comigo, mas ele disse que fazia questão de me dar aquelas rosas. Ele me achava uma mulher especial e que tinha adorado o almoço. Ele tinha pensado bastante em mim, e só dele falar isso, gente, fiquei com a maior expectativa já. Daí eu tenho que assumir que no início eu só pensava em ter relações sexuais com ele. Mas depois eu comecei a ficar apaixonada de verdade e comecei a pensar mais além do que uma relação sexual. Combinei com ele que no outro dia ele ia almoçar lá em casa. E mais uma vez eu fiz um almoço bastante caprichado. Só que nesse dia, na hora que a gente se despediu, ele me deu um beijo na boca. Sim, gente, beijo de língua mesmo. Eu fiquei maluca, eu jamais tinha sido beijada assim, daquele jeito. Ele se declarou pra mim e disse que não conseguia parar de pensar em mim um minuto. E que a melhor parte do dia dele era quando eu estava na praia e que a minha companhia fazia muito bem a ele. E que quando eu ia embora, ele ficava morrendo de saudades. Quando ele disse aquilo, eu comecei a ter certeza que ele também estava gostando de mim. No outro dia, eu fiquei com vergonha de encontrar com ele e não fui à praia. Pensei nele o dia todo, mas ao mesmo tempo que eu queria estar com ele, eu estava com receio de estar parecendo que eu estava me oferecendo. No final da tarde, ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha sentido minha falta na praia. Eu então não resisti e respondi que eu tinha tido uns compromissos, mas que eu estava chegando em casa e tinha pensado nele durante o dia, que se ele quisesse lanchar comigo seria um prazer. Na verdade, nesse dia eu ia do trabalho direto para a academia. Só que com a mensagem dele resolvi então chamar ele para ir lá em casa e ele aceitou de imediato. Quando ele chegou lá em casa, eu perguntei se ele queria tomar um banho, pois ele estava na praia desde cedo, ele aceitou. Quando ele saiu do banho, ele já saiu de toalha e foi até a cozinha. Nessa hora, nos beijamos. Aí, né, gente, não teve cerimônia, né? Eu já levei ele pra cama e... Bom... Ela falou assim que só tinha visto algo daquele jeito em filmes. Vocês me entenderam, né? Ah, meu Deus do céu. Eu tô falando que eu tenho que abrir um OnlyFans, gente, porque vocês gostam de dar detalhes. Eu não posso falar esses detalhes no YouTube, já falei pra vocês, mas fizeram lá o que tinham, que ela tava louca pra fazer, tá? Ai, vocês são muito loucas.
Bom, gente, ele acabou dormindo lá aquela noite e eles ainda transaram algumas vezes. Dani, depois desse dia, Tony começou a ir lá pra casa todos os dias no almoço e começou a dormir lá em casa com muita frequência. Deixava até a chave com ele. Com o tempo, comecei a ajudar ele financeiramente. Deixava também um carro com ele. A gente começou a ter uma relação meio que de marido e mulher. Até que ele largou o trabalho de salva-vidas e começou a trabalhar como Uber com o carro que eu deixei com ele. Ela tinha 2 carros. Ele trabalhava durante o dia e quando dava 8 da noite ele ia lá para casa. E a gente acabava ficando junto. Eu estava tão apaixonada, mas eu ainda não tinha contado à minha filha que eu estava namorando com um homem mais novo, né? Eu tinha certeza que ela ia problematizar meu relacionamento. Bom, ficamos nesse namoro por quase 1 ano e eu tinha total confiança nele. Eu deixava meu cartão de crédito para ele abastecer o carro. Todo o dinheiro que ele ganhava no Uber era para ele, pois eu tinha pena dele ter que abastecer o carro e perder parte do lucro dele. Faz parte, né, mulher? Então eu fazia questão que ele colocasse a gasolina no meu cartão para que ele pudesse ter o dinheirinho dele. Ele também usava meu cartão para fazer compras lá para casa. Algumas vezes eu falava com ele que eu ia para ele no shopping comprar uma roupa e ele nunca abusou do meu cartão. Sempre foi muito honesto. Ele fazia questão de levar todos os comprovantes das compras que ele fazia. Ele também era muito romântico, Dani, e sempre que possível ele levava um mimo para mim. Ele adorava me presentear com barrinhas de chocolate. E sempre que ele me entregava esses mimos, ele fazia uma declaração. Até que com o tempo que estávamos juntos, ele começou a ficar bastante triste, preocupado. Começou a falar que a mãe dele, que morava em Portugal, estava doente e que ele queria ir lá buscá-la para que ela se tratasse no Brasil. Eita ferro. Gente, dá para confiar mais em ninguém, né? Só que ele não tinha dinheiro para comprar nem a passagem dele nem dela. Falei com ele que isso não era problema, que eu poderia ajudá-lo, que ele iria me pagando aos poucos. Ele sempre dizendo que não queria pegar dinheiro emprestado comigo, pois ele não queria confundir as coisas, que ele não estava comigo por interesse, que ele estava comigo porque me amava. Mas quando ele falava isso, eu me derretia toda pela honestidade dele. Só que mesmo assim eu continuei insistindo por ele aceitar. Ele sempre recusava. Como eu estava notando que a cada dia ele estava mais angustiado e triste, eu fui no banco e fiz uma previsão de saque de 30 mil reais sem falar com ele. No outro dia saquei o dinheiro. Falei com ele que era para ele comprar a passagem dele e da mãe, e o resto ele usaria em algumas necessidades que ele poderia ter lá em Portugal. Ele então aceitou o dinheiro, dizendo que realmente ele estava precisando muito ajudar a mãe. Comprou a passagem para 20 dias depois, dizendo que iria ficar lá no máximo 15, que voltaria com a mãe, e como era inverno na Europa, eu ainda comprei umas roupas de frio para ele no meu cartão. Comprei uma mala nova, uma mochila, e no dia da viagem eu ainda dei a ele 2.000 euros que eu tinha guardado em casa. Só que esses euros eu fiz questão de falar que era um presente. Ele então embarcou. Inclusive deixou algumas roupas dele lá em casa, pois o combinado era que ele retornasse de Portugal, ia deixar a mãe com a tia e depois a gente ia ficar junto. Bom, eu já tinha até combinado com ele que assim que ele voltasse eu iria conversar com a minha filha sobre o nosso relacionamento. Pois eu queria assumi-lo, né? Eu queria que a gente assumisse para todo mundo. Assim que ele chegou lá, ele já começou a mostrar um comportamento estranho. Ele não me respondia às minhas mensagens, mas até então eu achava que era por causa da mãe dele. Até que um dia comecei a mandar mensagem e a mensagem sequer chegava para ele. Ele também saiu de todas as redes sociais. Bom, Dani, para resumir a história, eu acabei descobrindo que a mãe dele não estava doente em Portugal, que ele tinha ido para lá atrás de uma ex-namorada dele, que ele era apaixonado. Essa ex já estava em Portugal há 2 anos e que ele só não tinha ido antes porque ele não tinha dinheiro para viajar. Isso que me contou foi um amigo dele que eu conheci nesse tempo. Esse tempo que eu ficava junto com ele, né?
Ele viu meu desespero com o sumiço de Tony, pois eu achei até que tinha acontecido algo com ele em Portugal. Dani, quando esse amigo dele me contou isso, eu fiquei muito arrasada, me senti uma idiota. Não pela questão financeira, mas por ter acreditado que ele me amava. E que eu ia ter uma vida com ele pela frente. Mesmo eu tendo ciência que a nossa diferença de idade era um obstáculo, ele me deixava tranquila que aquilo não era impedimento, e eu acreditava. Bom, eu nunca mais tive notícias dele. Eu até tentei falar com ele para dizer que ele poderia voltar para mim, que o dinheiro para mim era o que menos importava, mas que eu queria ter ele de volta. Mas nunca mais consegui ter notícias dele. Inclusive falei com um amigo dele para falar isso com ele. Mas segundo um amigo dele, ele também nunca mais entrou em contato com ele. Com o tempo, minha filha descobriu esse meu caso. Chegou a ficar um mês sem falar comigo. Ela me chamou de ingênua por acreditar num homem mais novo do que eu. E até chegou a me humilhar, dizendo que o homem mais novo só se aproxima de coroa para tirar proveito. Até hoje eu acho que ele estava apaixonado por mim, Dani. É que essa ex fez a cabeça dele para me largar e ficar com ela. Minha filha também me acusou de ser irresponsável por ter colocado uma pessoa estranha dentro de casa. Mas até isso eu não acho que eu fui responsável, pois a gente se conhecia já há algum tempo da praia e ele nunca chegou para fazer mal nenhum para mim. Ele nunca se aproveitou do meu dinheiro, tanto que ele nem queria ajuda. Eu que insisti. Só que, Dani, eu não paro de pensar nele. Ele foi disparado o melhor homem que eu já tive na cama. Até hoje. E se um dia ele quiser voltar pra mim, eu acho que eu até perdoo essa fraqueza dele ter ido procurar isso. Pois eu sei que os homens acabam sendo fracos. Hoje eu estou sozinha e ainda tenho esperanças de um dia reencontrá-lo. Tanto que eu não mudei meu número de telefone, com a esperança que um dia ele entre em contato. Não tem uma vez sequer que eu vou à praia, que eu passo em frente à barraca do salva-vidas, que eu não tenho esperança que ele possa estar ali. Mas nunca mais o vi. Hoje eu não penso em me relacionar com mais ninguém. Eu não quero nenhum homem velho e pegajoso atrás de mim, controlando meus passos. E também não quero me envolver com nenhum homem mais novo que só possa estar interessado no meu dinheiro. Eu sei que Tony não ficou comigo. Eu sei que Tony não ficou comigo por causa de dinheiro. Realmente rolou química entre a gente. Mas ele foi fraco, ele foi atrás dessa ex. Mas eu tenho certeza que ele pensa em mim até hoje e que um dia ele vai me procurar. Um beijo, fique com Deus. Um beijo pra você também, Alice, fique com Deus. E vamos lá, as nossas considerações aqui da história de Alice. Bom, Alice, vamos lá. Você ficou viúva cedo, né? 48 anos. A gente já falou sobre isso aqui no canal, sobre o cara ser o seu primeiro homem, você não ter tido outras experiências. Então, claro, né? A partir do momento que seu marido morre ali, vocês, acredito que ele também, né? Era mais ou menos essa idade. Você fica ali sem chão, né? E por você ter sido uma mulher que ficou 20 e tantos anos casada, no começo da sua história eu falei, nossa, que legal, você saiu bem, né? Começou a malhar, começou a fazer as coisas. E realmente isso é muito bom pra gente, pra nossa saúde mental, como você falou, né? Não ficar em casa pensando no que aconteceu. Então acho assim, que todas as mulheres que passam por alguma perda, alguma separação, deveriam sim fazer a mesma coisa, porque é muito bom a gente cuidar da gente, ter esse tempo pra gente, né? Eu adoro ir pra academia, ficar lá fazendo minhas coisas. É um tempo que eu tenho pra mim e eu gosto muito. Bom, quanto ao cara ser mais novo, sinceramente eu não vejo nada demais dele ser mais novo, tá? Já vi vários relacionamentos aí que deram certo. Então, esse aí não seria o problema. Só que é aquela coisa, né? Ninguém tem estrela na testa. Então, claro, o cara, a princípio, quando você começa a contar, achei até que fosse um cara legal, né? Um cara que estava lá, trabalhando,
Ok, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades na vida, né? Então, você ia lá, chamava ele pra almoçar na sua casa. Óbvio que ele deve ter ali se empolgado. Eu até acredito, sim, que ele sentiu tesão por você, tava ali, afinal vocês ficaram juntos ali, eu acho que 1 ano você falou, né? Então, assim, eu não acredito que ele já entrou nessa história assim, nossa, vou aplicar o golpe nessa mulher. Eu não acho que foi essa questão. Mas a partir do momento que ele vê que também tava muito fácil ali, tipo, pô, o cara, você dá um carro pro cara, tudo bem, um carro seu, mas você deixa um carro pro cara trabalhar. Aí você coloca gasolina porque você acha que o cara, tadinho, o dinheiro para ficar tudo para ele. Então ele começou ali a ver várias coisas assim, pô, né? Tá de boa aqui, tá fácil. Então se o cara, ele, igual eu falei pra você, eu não acho que ele entrou para te dar o golpe. Mas se ele já tem algum plano na cabeça, igual provavelmente ir para Portugal já era um plano que ele tinha, ele começa a repensar nisso aí. Peraí, acho que agora vai dar, né? E, gente, eu vou falar uma coisa por vocês. Essa questão aí, ele nunca me pediu nada. Às vezes a gente não precisa pedir. A gente cria situações e a pessoa oferece. Vocês estão entendendo a diferença? E é assim, gente. É assim porque eu conheço pessoas assim. A pessoa, ela bate no peito, mas eu nunca te pedi. Sim, mas criou várias situações que, se a pessoa ele tem e ela gosta de você, ela vai acabar te oferecendo. E óbvio, né? Se a pessoa for um pouquinho mais esperta, ela vai falar um não de início. Porque aí você vai pensar assim, nossa, essa pessoa realmente, ela não tá comigo por causa disso. E ela vai continuar reclamando e você continua oferecendo até uma hora que ela vai aceitar. Então eu acho que você igual eu tô te falando, eu não acho que ele veio pra você com a expectativa, vou dar o golpe nesta mulher. Mas eu acho que com o tempo ele viu que ali ele poderia tirar algum proveito, né? Então, se o cara ele já tem, a gente não sabe ali o caso dele, a gente não pode falar de pessoas que a gente não conhece, mas se ele já tem uma predestinação aí a, vamos lá, gostar de uma vida melhor, mais mansa, boa, ele achou ali uma mulher perfeita que era você. Só que aí entra a parte da mentira, né? Minha mãe está doente, aí você vai lá. Eu não sei, gente, é difícil falar, porque quando você já está com uma pessoa há 1 ano igual a ela já devia ter confiança nesse cara, sabe? Mas eu acredito também que tenha tido outros sinais ali. Talvez a Alice não escreveu nessa história, mas que ficaram ali subentendidos. Mas acho que o fato já de você deixar ele no seu apartamento, ele não ajudava em nada, o fato dele, né, ter um carro, fazer Uber, o cara não gastava nem com combustível. Então foram as coisas que já foram deixando claro para ele que sim, você era uma mulher ali que poderia ajudá-lo e muito. E por que não, então, ele colocar, né, o plano dele de ir para Portugal, que talvez ele já tinha, em prática aí. Agora, amiga, vamos lá. Igual eu falei, eu não acredito que ele entrou para te usar. Mas daí você me falar agora que você continua esperando ele, não. Esquece, daqui pra frente, querida, tudo que esse cara fizer, ele vai querer tirar proveito de você. Então, assim, concordo com a sua filha quando ela fala de botar uma pessoa estranha dentro de casa. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia quem a gente coloca dentro da nossa casa. É porque a gente sente uma falsa... Como que eu vou falar pra vocês? Às vezes a gente sente uma falta de segurança. O cara é ali da praia,
ele é salva-vidas, ele tem um trabalho, então eu sei quem é. Então te dá aquela falta de segurança que a pessoa é conhecida, sabe? Mas mesmo assim eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Quem vocês colocam dentro de casa, né? Aí você fala, ele nunca se aproveitou de mim, tanto que eu ofereci o dinheiro, ele nem queria aceitar. Ele nem queria aceitar, mas ele aceitou, né? Então assim, ele não queria aceitar, né, amiga? Mas ele aceitou. Então pode ser que ele faça aquele jogo tipo, eu também não posso de cara pedir dinheiro pra ela, eu também não posso aceitar de cara dinheiro dela, né? Então ele fez um jogo muito bem, como é que se fala? Ele teve paciência ali talvez e fez aquela manipulação que você acaba mexendo com a cabeça da pessoa. Você tava ali sozinha, sentindo já a falta do seu marido, ele foi lá, né, o cara, né, te dá vamos lá, um chá na cama, né, você fica louquinha por ele, se apaixona, amor de pica, vamos falar isso, e o cara começou, ele não era um cara burro, vamos falar assim, ele foi um cara ali que soube jogar com a sua mente, né. É aquela coisa assim, eu tô oferecendo, nossa, mas ele não aceita. Não, ele tá comigo é porque ele me ama. Porque de repente, como que eu vou falar isso pra vocês, gente? Tem gente, vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Nossa, sei lá, eu tô com um namorado e eu falo assim, nossa, eu precisava pagar uma conta hoje urgente, não sei o que, bababá, bababá. Aí esse namorado meu tem muito dinheiro, não sei, vamos botar uma realidade assim, eu não tenho dinheiro e ele tem dinheiro. Quanto que é a conta? É R$1.000. Deixa que eu pago. Não, a conta não é sua, você não tem obrigação nenhuma com isso, deixa que eu pago, eu vou dar um jeito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então na cabeça do cara... vocês botam isso aí pros dois sexos. Nossa, Dani realmente me ama, porque eu ofereci lá R$1.000 para ela pagar a conta, né? Que nem pode ser uma conta fictícia, vai ver que nem existe, mas já para você começar a fazer a cabeça da pessoa, né? Ela não aceitou. Mas aí, mês que vem, vou botar aqui, a Dani chega para ele e fala assim: nossa, amor, caramba, minha mãe tem que fazer uma cirurgia, 20 mil. Mas nossa, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Aí, 20 mil de repente pra ele não é nada, mas pra você é dinheiro. Aí ele vai pensar assim, nossa, tadinha, mês passado R$1.000 ela não quis, mas agora é caso de saúde, ela já provou que está comigo por amor. Você vai lá, saca 20 mil e bota na mão. Então assim, quando a pessoa é mais inteligente, gente, ela não vai te dar ali um bote para pegar 1.000. Ela já quer um bote para pegar os 20, entendeu? Então a pessoa não vai ficar te pedindo. Porque se você começar a pedir o cara, eu quero me presta R$50. Aí você tem R$100 para me dar? Você tem R$40? O cara vai ver que, às vezes ele tem até dinheiro, mas ele vai falar, nossa, essa mulher todo dia me pede dinheiro. Então, quando a pessoa é inteligente, vamos falar assim, ela já dá o bote num montante só. Ela não vai ficar pegando pingadinho ali pro cara começar a perceber, peraí, esse cara só tá comigo por causa de dinheiro, vocês estão entendendo? Então, tem que prestar muita atenção nisso. Bom, aí, amiga, você fala assim, se ele quiser voltar pra mim, eu perdoo essa fraqueza dele de ter ido buscar a ex, porque eu tenho certeza que a ex fez a cabeça dele. Essa parte aí, minha filha, procure psicólogo já. Vá pra terapia. Você tava indo tão bem, você perdeu seu marido, começou a fazer suas coisas, então continue, vai lá, volta a fazer suas coisas. Gente, a mulher não fez, amiga, a cabeça dele. Ele não foi lá pra ver a ex, ele foi lá pra morar.
não sei nem se ele tá com ela, mas você pode ter certeza que ele já foi com tudo. Isso aí ele já premeditou. Não, eu vou pegar o dinheiro, ela vai me dar passagem. Que mãe? A mãe dele nem lá deve estar. Entendeu? Então ele já pegou o dinheiro, já pegou a passagem, já foi para Portugal, você já comprou roupinha para ele ainda foi com 2.000 euros, né? Coisa que imigrante nem vai. Ele foi até com mais de 2.000 euros, né? Se você for ver, que ele comprou a passagem, deve ter ficado com o troco aí dando uns 30 mil. Então esquece. Provavelmente nem procurou a ex. Ou se procurou, sei lá, sabe? Então assim, ele não foi a ex que fez a cabeça dele. Ele ficou lá porque ele quis. Isso aí você tem que colocar na sua cabeça. Realmente eu levei um golpe. Realmente o cara me passou a perna. É igual eu estou te falando. Eu não acho que ele entrou nessa relação para te dar o golpe. Mas ele já viu ali que ele tinha como fazer isso. Ele enxergou ali uma oportunidade para o que ele queria. Vocês concordam comigo, gente? Bom, você falou que ele é fraco, foi atrás da ex-namorada. Não, ele não é fraco não, querido. Ele é muito esperto. Bom, é isso, amiga. Eu não posso falar, né, se ele... Eu acho que, assim... eu acho que ele tá lá. Muito até cuidado, não fica atrás desse homem, porque é capaz de daqui a pouco ele foi lá, ficou, nada deu certo, e ainda voltar para você e te dar um segundo golpe. Então, muito cuidado também com isso, tá? Aí o que ele iria inventar, vai saber, né, gente? Porque cadê a mãe doente, foi para Portugal, já sabe tudo. E cuidado, porque a partir do momento que, sei lá, se esse cara te procura e você perdoa... Ah, minha filha, esse aqui pode virar uma bola de neve. Cada vez ele pode querer fazer assim, ó, mais e mais e mais com você, tá bom? Beijo e até o próximo. Tchau.